Vou apresentar uma pessoa nova para vocês, gente. Participando do nosso quadro de saúde pela primeira vez, o Dr. Marcelo Coddia. Ele é também um estudioso, vocês já viram, né? A gente já gosta de trazer as pessoas estudiosas, porque, gente, a medicina cresce com tanta velocidade que eles têm que estar se atualizando o tempo inteiro e buscando tudo para dar para a gente o maior conforto. O nosso tema de hoje é a dor. Mas antes de falar de dor, eu quero falar de ti, Marcelo. Tudo bom, querido? Tudo jóia. Obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É muito legal, porque eu te acompanho um pouco ali pelo Face, né? Falei, um dia eu vou lá. Então chegou, eu estou muito contente. Obrigado pela oportunidade. Pois é, que bom. E esse convite veio numa boa hora, porque os nossos telespectadores, eles nos questionam muito em relação a muitas coisas novas, né? E um dos temas que hoje a gente vê que está crescendo muito é a fibromialgia, as dores crônicas. E você, como um ortopedista, deve estar com o seu consultório lotado de dor, né? Pelos dois motivos. Tanto o paciente que se machuca e aquele paciente que vem com dor há muito tempo e tal. E isso é uma coisa que me chamava muita atenção, porque hoje no consultório de ortopedia, de uma forma geral... E você é cirurgião de joelho, né? Sim, sou especialista na área de cirurgia de joelho, estou há mais de 15 anos já nessa área. E o que a gente observa assim, no nosso consultório, de uma forma geral, 10% dos pacientes, eles têm uma necessidade cirúrgica. Sim. Porque se machucaram, sofreram um acidente, futebol, etc. Moto, que é impressionante. E aí não tem opção. Ele tem que ser submetido a um processo cirúrgico. Claro. Mas muitos dos pacientes, eles vêm com um quadro de dor, geralmente crônico, né? E aquela dor, seja na coluna, seja em joelho, a coluna é um dos mais comuns, né? Mas é um paciente que está à procura de alguma solução, porque o paciente que tem dor crônica, ele acha que é normal ter dor. Não, é normal. Ele acostuma. Ele acostuma. Fala, é normal, eu acordo de manhã, eu tenho dor, eu tomo meu remédio para dor e durmo, e assim o dia dele vai. E aí ele, olha, lançou um remédio novo, vou experimentar o remédio novo. A maioria dos remédios que nós utilizamos, eles são por efeito do problema. Né? Se você toma um analgésico é para aliviar o sintoma da dor. Claro. Mas ele não é um tratamento, por isso que não é correto você utilizar ele por meses. Tem gente que toma no café da manhã o seu anti-inflamatório. Eu conheço. Porque o que a dor causa? Um estresse. Muito, né? Quem tem dor sabe que a vida dela não é uma vida boa, porque não é gostoso. Você não consegue fazer um esporte, você não tem uma vida social porque você não consegue sair porque você está com dor. Até o próprio relacionamento, o casamento, ele fica ruim. Não, e até a pessoa só sabe falar disso, né? Só fala disso. Tô com dor aqui, tô com dor ali. Eu conheço gente que você encontra, oi, tudo bem? Mas hoje eu tô com uma dor. E aí começa, dor. E aí todas elas, de uma forma geral, não é uma regra. Claro. Mas todas elas, de uma forma geral, elas têm algum problema do ponto de vista emocional. Estou na área de joelho, então não tem mais como o paciente entrar no meu consultório e eu ficar olhando para o joelho dele. O joelho não está separado do paciente. Entendi. A gente tem que abordar ele de uma forma geral. Certo. E a primeira coisa que ele falou, eu estou com dor no joelho, olha que tal, me pergunta como é que foi tudo. Quando a gente começa a perguntar um pouco mais, aí começa a abrir o leque, que aí é só perguntar como dorme. Eu durmo mal. E o seu intestino funciona? É péssimo. Você tem algum problema emocional? Como é que está? Sua vida está muito tranquila? Doutor, está péssimo. Aí começa. Estresse em pessoa. O estresse é assim, o estresse não é mais o que a gente está... Qual é o pensamento que você tem de uma pessoa estressada? Uma pessoa que é nervosa, que é estourado, briga no trânsito. Esse cara é muito estressado. O estresse hoje, ele é ambiental. Então, o que é o estresse ambiental? É o estresse que você vive no trabalho, é o estresse num relacionamento que não deu certo, uma pessoa doente em casa, a crise financeira, é ser mandado embora, um pai de família, nossa, foi mandado embora, tem que sustentar. Esse estresse, né, ele está no nosso dia a dia. Sim. Ok? Então, existe uma situação chamada síndrome geral de adaptação. Essa síndrome, ela foi descrita por um endocrinologista em 1932. Então, o que ele observou?
ele estava fazendo um teste de hormônios, tal, nos ratinhos dele no laboratório. Um ele dava hormônio e o outro ele não injetava hormônio. Queria ver o que alterava. Só que os dois estavam com o mesmo processo de alteração. E aí ele viu que o problema não era o hormônio, mas era a injeção. Era o estresse que os ratos eram submetidos quando tomavam a injeção. A picada. E ele começou a estudar o estresse. Então, eu costumo fazer umas situações muito simples para o paciente entender o que acontece. Então, eu falo assim, se você entrar numa briga, Tá. eu vou brigar, você não entra tranquilo. Claro que não. Você se transforma para você se defender, Sim. né? Porque senão você vai morrer. E isso é a primeira fase da síndrome, é a fase de alerta. Você tem que se estressar para sobreviver. Certo. Isso é natureza e é normal, tá? E hoje cada vez mais, né? Você tem que, como a gente fala, mata um leão por dia, né? A gente está em estado de alerta o tempo inteiro. Aí que está o problema. Você entra na briga, acabou a briga e você retoma o seu equilíbrio. É o que nós chamamos de homeostasia. Então, nessa homeostasia, em termos clínicos, pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura corporal está num equilíbrio. Certo. A gente fala, a temperatura do corpo tem que ser 36 graus e meio. É o equilíbrio. Se você está com febre, isso sobe, há um desequilíbrio. Quando você entra numa briga, você se transforma. A frequência cardíaca aumenta, você fica todo vermelho, a respiração muda. Você tem uma série de mudanças comportamentais que você não pede para acontecer. A coisa acontece involuntário. Exatamente. Alguém faz isso. Quem que faz isso é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele é autônomo. Ele se governa. Entendi. Qual é a função dele? Te manter vivo. Como é que ele te mantém vivo? Cuidando de tudo no seu organismo que lhe mantém vivo e que você não controla. A sua pressão, frequência cardíaca, a sua digestão. Quando você tem esse desequilíbrio, o organismo nota isso. A função dele te mantém em equilíbrio. Então ele toma algumas atitudes para te retomar esse equilíbrio, para te deixar normal de novo. Só que ele não consegue. Você desequilibra de novo, ele tenta de novo, desequilibra. E vira um ciclo constante. Exatamente, é uma situação de tentativa e erro. E o que eu falo é assim, a incapacidade que você tem de retomar o seu equilíbrio geram uma série de consequências, que hoje a gente conhece como doença. Então, se você for analisar as doenças que a gente conhece, a grande maioria delas é fruto de um mau funcionamento do organismo. É simples assim. Simples assim. Ninguém se contamina com pressão alta, ninguém se contamina com diabetes. Eu tive um problema, sabe? Tireoide, que é muito comum. Ninguém se contaminou. Eu fiquei velha e é normal ter pressão alta. Eu fiquei velha e diabetes apareceu. Normal é você envelhecer e não ficar velha. Entendi. É diferente. O pessoal fala melhor idade se você estiver bem. Só que para você chegar bem, você tem que plantar. E aí você vai colher. Olha só, gente, que legal isso. E assim, eu até vou retomar, às vezes as pessoas estão acabando de ligar a TV e falam assim, mas o que eles estão falando? Gente, o Dr. Marcelo Codja é ortopedista e apaixonado por todo esse outro lado, né? Que você foi buscar para servir o teu paciente, né? E o interessante, assim, que você começa a se animar. Pois é. O que é a nossa rotina? Entrou, tá com dor, remédio para dor, exame, fisioterapia, infiltração, cirurgia, não sai disso. Então, quando você começa a entender, você começa a dar uma solução para o paciente. Então, você está com uma dor no joelho. Não é cirúrgico, certo? Tem algum desgaste, vamos tratar o seu desgaste, mas se eu não lhe melhorar, hoje existe uma situação, a gente chama de até síndrome metabólica. O pessoal, o meu joelho dói porque eu tenho sobrepeso, né? Porque a pessoa é pesada. Tudo bem, tem um sobrepeso em cima do joelho, mas ele é inflamado. Ele todo é inflamado. O ser é inflamado. Então, se a gente não melhorar isso, né, não vai melhorar. E não é com anti-inflamatório que vai cuidar disso. É outro tipo de inflamação. Isso, né? Só que algumas coisas fogem do meu alcance. Eu sou ortopedista, então eu tenho que pedir ajuda. Então aí entra nutricionista, entra a parte clínica, né?
Mas tem que ser o nutricionista que esteja pensando da minha maneira. Sim. Tem isso também, né? Então eu estou fazendo um trabalho muito interessante com a doutora Vivian, né? Vivian Campos, que você conhece bem. Que todo mundo também já conhece. Sim, sim. Aí a parceria está sendo interessante porque eu faço coisas que ela não faz e ela faz coisas que eu não faço. Que bacana, vocês estão completando o trabalho. E está me ajudando bastante. O paciente, no final da conta, falou, doutor, olha, excelente, porque eu deixei de tomar remédio. Porque hoje você toma remédio para dormir, você toma remédio para acordar. Você toma um remédio para ajudar na digestão, você toma outro porque esse que da digestão trancou o intestino. Então, verdade. aí você está com uma sacola de remédio, não adianta. E o mais interessante dessa situação toda que você começa a observar, você vai em busca de uma solução. Sim. Não adianta eu falar o que tem e não saber o que fazer. Então, hoje nós fomos atrás de outras tecnologias, né? Então, nós trouxemos até uma tecnologia italiana que ela trabalha com essa parte de dor sem remédio. Eu estou já há alguns anos trabalhando e os resultados são muito interessantes. Né? Como assim a tecnologia? É um aparelho? Sim, é um aparelho. Ele é um aparelho baseado em onda eletromagnética, em que ele ajuda a restaurar o equilíbrio neuropsicofísico do organismo. Neuropsico e físico. É uma sequência. Tá? E é o que muitas vezes a gente vê o pessoal falando, eu sou meio torto, tenho um ombro mais baixo que o outro, tem uma situação dessa. Isso na realidade existe. Nós conhecemos por dismetria. Você não é simétrico, você é dismétrico. Todo mundo tem um lado Todo mundo tem um lado, só que você não nasce assim. Você fica. Você fica, tá? E essa situação, pelos estudos desse instituto italiano, ele comenta que a alteração do estado físico é uma representação da alteração do seu organismo. Como um todo. Como um todo. Então não tem como eu lhe tratar se eu não lhe arrumar. E a primeira coisa que a gente faz é isso. Arrumar a casa. Arrumar a casa. Não adianta falar, doutor, eu vim aqui porque eu quero resolver. Não adianta se ele não se alimenta bem, se ele não faz uma prática esportiva, se ele não tem qualidade de vida. A gente chega a falar que quando eu vou fazer uma dieta. Sim. Hoje é uma dieta de vida. Você não pode fazer uma dieta, não, eu vou parar de me alimentar disso, vou fazer um regime e a vida dele continua estressante, né? Às vezes, hoje é necessário, eu tenho que trabalhar, tenho que ter um emprego, só que às vezes o sacrifício, o sofrimento que essa pessoa tem nesse trabalho que ela tem, o prejuízo da saúde dela é tão grande que não vale a pena. Aí ela muda de emprego, né? Põe às vezes um salário menor, mas ela fica tão bem que a saúde dela muda. Ganha qualidade de vida. Ganha né? qualidade de vida. Então a gente vê isso em criança, tá? E vê em adulto. Mas criança, né? Estressada. Pois é. A criança pega uma criança de pai separado. Entendeu? Déficit de atenção da criança. A parte de gestação. Se teve uma gestação, um filho que foi indesejado, uma gravidez que não estava programada, sabe? Tudo isso influencia. Separação dos pais durante a gestação, não é uma história assim tão incomum. Então, os hormônios, o estresse que a mãe sofre, a criança sofre. Ela adquire isso, ela absorve isso. Isso já está provado. E aí ela vai crescer. Hoje, infelizmente, tem história de abuso infantil. Muito. Então você imagina o que vai ser a vida dessa criança. Não, ela já superou, não existe isso. Não, né? Eu tenho muito paciente que fala, não, eu já tive depressão. Hoje eu estou ótimo. Depressão é que nem furacão. Passa, destrói tudo e vai embora. Já destruiu tudo. Não tem como não ter uma repercussão. Então a ideia, qual que é? Resgatar a capacidade que a pessoa tem de se reequilibrar. Porque até então ela não consegue, ela só está desequilibrada. Quando você resgata isso para ela consegue administrar o problema. Porque infelizmente a gente não some com os problemas. O problema está lá. É só o jeito que você olha, né? Na verdade... Ou resolve, né? A ideia é tirar você da briga. Entendeu? Você tem o problema, quando tem uma briga você vai ter que se estourar, vai ter que enfrentar o problema do seu dia, tudo. Bom, acabou o problema, volta ao normal. Esse é o final do trabalho que a gente quer fazer. Não é tratar a doença, é gerar saúde. Esse é o objetivo. É uma visão... Tá com dor intensa, dá um remédio para dor, alivia esse sintoma. Mas vamos ver o que está acontecendo. Isso não é o tratamento, mas vamos ver o que está acontecendo. Então você faz investigação laboratorial,
sabe? Você vê como é que está a alimentação, essa panaceia aí de glúten, de lactose, os estudos falam, é inflamatório, porque o nosso glúten não é legal. Para todo mundo? Não é uma regra, né? Esses dias saiu até reportagem e falou, olha, um estudo glúten, nos Estados Unidos que quem não come glúten pode ter problemas cardíacos. Então, assim, não há uma regra. A gente aconselha, olha, se puder diminuir, ajuda. Porque existem muitos estudos em torno do glúten. Tem estudos a favor, hoje, né? tem estudos contra, tem estudo para tudo. Esse que é o problema. Por isso que vocês têm que ficar estudando. É por isso que a gente tem que estar correndo atrás para ver qual que é a tendência. Né? Então, hoje, a tendência até da medicina é o tratamento para problemas de artrose, etc. É o problema da parte biológica. Né? Já se fala muito em célula-tronco. Então, toda essa história, uma hora ela vai, de uma certa forma, substituir ou diminuir muito o número de cirurgias hoje. Né? É o que eu falei desde o começo. A cirurgia ela é fundamental, ela ajuda muita gente, mas mesmo na nossa área, se você se machucar e for operado e quebrar uma perna, alguma coisa, vai colocar placas, parafusos, a gente só põe o ossinho um do lado do outro. Quem se recupera é você. Não é que eu te curei. Eu ajudei o seu organismo a fazer a função dele. Chama autorreparação. Todo mundo tem, né? Só que se você não estiver funcionando direito, a sua função de autorreparação também não vai funcionar. E assim vão as doenças e aí vão toda a sequência da história. E aí puxa um fio e aí, nossa, puxar, vai né? Longe. Pois e aí você foi bem longe. Mas todo dia a gente tem uma satisfação, é bem bacana, a gente está empolgado, isso é legal. E você foi longe nesse estudo, se apaixonou por isso e hoje você ajuda muitas pessoas, né, a entender todo esse processo, né? Quanto pior o problema, mais em busca de um milagre a pessoa vem. E não existe. Quem falar que faz um milagre na medicina, não acredito, não existe. Tá? Mas é que a medicina avançou tanto que hoje, tecnologicamente, vocês têm muito mais suporte, né? Até porque tem mais estudos e tem mais técnicas, né, que se utiliza, né? Tem, desde o ponto de vista de próprias cirurgias, materiais biológicos, materiais modernos que ajudam o cirurgião a trabalhar, como medicações, né, que são bem importantes, e como outras técnicas. E a fibromialgia? A fibromialgia, ela é um estado, né? Você não é uma doença. Porque as pessoas confundem muito, né? Eu tenho fibromialgia, porque esse diagnóstico é muito difícil também de ser. É um diagnóstico que você não tem um exame. Pois é. Você não, vou fazer uma ressonância para ver se eu tenho um exame de sangue, para ver se não existe um exame que faça esse tipo de diagnóstico. O diagnóstico é eminentemente clínico, né? E em alguns casos até de exclusão. Falou, olha, não sei o que é, mas pode ser fibromialgia, né? E aí a pessoa, eu tenho fibromialgia. Aí o que dá para tratar a fibromialgia de uma forma geral? Remédios para dor, relaxante muscular, antidepressivo, e a gente dá o antidepressivo e, nossa, aquele anti-inflamatório que você me deu é maravilhoso. Eu falei assim, mas não é um anti-inflamatório, é um antidepressivo. E aí a pessoa mas eu não tenho depressão, né? A situação que a gente vê assim, quanto mais estresse, mais ansiedade, depressão, mais dor e menos imunidade. Aí quando você tem uma situação de estresse muito tenso, alguma coisa, herpes. Né? Então, passei por um processo, algum problema, estou ótimo. A hora que acabou a situação e você dá aquela arreada, né? Aí entra um herpes, cai numa gripe, sabe? Parece, nossa, me afundei. Então assim, são situações no nosso... Só que a gente não liga uma coisa na outra, né? Então, vai ficar tomando remédio o resto da vida? O Marcelo, você está trabalhando em parceria com a doutora Vivian, né? A doutora Vivian Campos, porque vocês se completam no tratamento de que forma? Porque a parte clínica dela, meu Deus, é um espetáculo. Então, ela faz... Inclusive, esses pacientes, eles precisam de um suporte nutricional, né? Vê intolerâncias, vê alergias. Então, ela consegue fazer esse trabalho, né? Até de pesquisa. Hoje tem exames que a gente manda para fora do país, tá? Porque tem laboratórios aqui que não tem alguns exames mais específicos
E aí ela tem todo o conhecimento nessa área, ela consegue diagnosticar o que precisa, o que não precisa, orientar a parte de alimentação e eu vou na parte ortopédica. Né? Vou na parte ortopédica, a gente tenta trabalhar a parte neurológica, né? com o tratamento, e aí a coisa ganha força, entendeu? É o que a gente está falando, são tratamentos todo, né? complementares, não tem nenhum melhor que o outro. E os resultados? O resultado, ele é muito interessante, só que, como eu lhe falei, não é um milagre. Então, é um processo. Exatamente. Ninguém começa um regime hoje e emagrece amanhã. Às vezes você vai meses no seu regime. Constantemente, tem que se cuidar. Não adianta resolver uma vez só. Aí vem a qualidade de vida. Hoje existe uma situação que a gente chama de longevidade saudável. Você não pode pensar hoje. Você tem que pensar nessa história de envelhecer. Essa situação de retomada de equilíbrio é que precisa ser um pouco mais trabalhada. Bacana, vou querer conversar de novo. Opa, estou à disposição. Foi um prazer. E você vem sempre para Joinville? Não, nós estamos começando a alinhavar isso com a doutora, porque eu dependo dos horários dela também. Você viaja o Brasil inteiro também, né? Você está sempre... a gente atende fora. Né? A gente atende fora também. Nós estamos em Florianópolis, Balneário, e a gente está começando esse trabalho aqui, né? Inclusive nós estamos comprando o passe da doutora também para ir a Balneário, né? Dar esse suporte lá para mim. Então eu devo vir a cada 15 dias, né? A princípio, porque eu tenho que cuidar de lá também, né? Tem os nossos pacientes. Mas tem muito paciente que às vezes não consegue pegar a estrada, tudo, então a gente dá esse suporte. Mas tem muita gente de Joinville que pode ser já teve também... muitos pacientes que vão ao balneário para a gente atender lá também. Dá para fazer sim, mas eu acho que essa facilidade para o paciente daqui também eu acho que é interessante. Não, e essa dobradinha, Dr. Marcelo e doutora Vivian, gente, isso vai culminar numa coisa muito bacana, né? Chamada saúde total, né? Porque se todo mundo... Não, eu gostei porque ela tem essa visão também. Então não adianta você trabalhar com uma outra profissional, outro profissional, que não pense no mesmo sentido. Não, né? E ela estuda muito também, e ela vai em ali o curso de autismo juntos também. Né? Porque, olha só a loucura, ortopedista fazendo curso de autismo. Pois é. Porque a gente está atendendo autista. Porque essa tecnologia, ela pode, em determinado tempo do tratamento da criança, dar um benefício também. Então, mas tudo na sua hora, entendeu? E aí vem aquela história, não é um milagre. Vamos voltar a falar dessa tecnologia? Depois a gente conversa mais, tem muita história. Então tá bom, obrigada, querido. Foi um prazer. Tudo de bom, viu? Ficamos aqui então com mais um quadro de saúde. Eu conversei com o Dr. Marcelo Codja. Estúdio Filhos da Terra. Escolha sua modalidade para estar conosco. Lamba Fit, treinamento funcional, jump, hip hop cardio e pump.
Com uma só mensalidade, você pode fazer todas as aulas. Estude o Filhos da Terra com 2 unidades, no Bom Retiro, na Academia CIV, que fica na rua Tenente Antônio João, 826, e a unidade 2, no bairro Glória, na Academia Holt, na rua Arthur Bastold, 45. Escolha sua modalidade e venha malhar e se divertir conosco. Estúdio Filhos da Terra. A Imobiliária Zatar apresenta 2 grandes opções para sua família viver com bem-estar e segurança. O condomínio Royal Garden, um recanto seguro e tranquilo no centro de Pirabeiraba. Conheça também o condomínio Parque da Liberdade, praticidade e segurança na melhor localização do Vila Nova. Entrada facilitada e parcelamento direto com a imobiliária em até 260 meses. Imobiliária Zatar. Ligue 30 28 90 69. Conquiste o seu espaço e faça parte desta grande família.